Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia, e hoje eu estou com vocês para corrigir a atividade sobre ciências humanas. Então a gente vai corrigir aqui a atividade da unidade do módulo 2, unidade 1, na atividade 2, tá certo? Então vamos lá. A primeira atividade, ela diz assim: no ano de 1963, John F. Kennedy proferiu um discurso na cidade de Berlim. Com um charmoso sotaque americano, ele disse a frase que entrou para a história: há 2000 anos, o maior orgulho era poder dizer civis romanos sum, sou cidadão romano. Hoje, no mundo livre, o maior orgulho é poder dizer ich bin ein Berlin, sou um berlinense. A visita do presidente americano a essa cidade ocorreu em um contexto difícil, iniciado em 1961, com a construção do muro, que significou a... Então vamos lá, eles estão falando aqui a respeito do chamado Muro de Berlim, tá bom? Então nesse Muro de Berlim nós temos a divisão da Alemanha, né, pós Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e ela marcou aí em 1945 a divisão do mundo, né, e não só um mundo capitalista e socialista, mas dentro da Alemanha nós temos a Alemanha se fragmentando em Alemanha Oriental e Ocidental, ambas, né, com também um sistema diferente. Oriental era socialista, ocidental era capitalista. E nós temos a capital da Alemanha, a capital Berlim, sendo dividida também entre esses dois lados. Mas é claro, nessa cidade houve a construção de um muro, né? O Muro de Berlim, ele dividiu justamente a capital em duas, numa Alemanha capitalista, numa Berlim capitalista e numa Berlim socialista, tá bom? E tudo isso aqui que aconteceu na Alemanha, ele caracterizava o mundo pós-1945 até 1992, que era o mundo da Guerra Fria, tá? E a Guerra Fria, um mundo dividido em dois, um mundo bipolar. Então, sobre essas características aí que ele está falando no texto, marca da superioridade expansionista alemã. Não é isso. A Alemanha expansionista foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. B, idealização do desenvolvimento capitalista alemão. Não era bem isso, tá? Na verdade, o muro, ele impedia a transição na cidade de Berlim, né, de um lado para o outro. Então, socialistas ficavam presos dentro ali do lado socialista e capitalistas do seu lado. Letra C, materialização da Guerra Fria em Berlim, com certeza. Letra D, efetivação da expansão comunista europeia em Berlim. Na verdade, já estava efetiva, né, na Berlim comunista. E nenhuma das alternativas. Não, a gente tem uma correta, que é a letra C. Número 2. O regime do apartheid, adotado em 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava. Então, olha aqui, nós observamos justamente o exército, a polícia, né, fiscalizando a passagem. A lei do passe: só poderiam negros circular na área de brancos se ele tivesse um documento que permitisse ele a circular ali, porque só permitiria se ele fosse um trabalhador daquele local. Por exemplo, você contrata lá na África do Sul, contratava uma branca, né, contratava uma negra para algum trabalho na sua casa ou na sua empresa. Naquele horário era permitido, então, dentro daquele documento, vir especificando que naquele horário ela estaria passando por ali para ter acesso, né, àquela casa ou àquele local de trabalho, tá bom? Então vamos lá, letra A, exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. Claro que isso acontecia, mas quando a gente fala do documento não era isso, tá? Sincretismo religioso, não tem relação com sincretismo religioso. Letra C, concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Tem uma relação sim, né? Concentração fundiária, mas
O documento em específico aqui que está falando é em relação à mobilidade. Então, ele não poder transitar livremente a não ser em posse daquele documento, tá? Então, letra D, boicote econômico proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. Não é isso. Letra E, controle sobre a movimentação desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Então, letra E é a alternativa correta. Questão de número 3. A utilização maciça de desfoliantes pretendia arrasar a cobertura vegetal para impedir que o adversário se camuflasse e destruir as colheitas para matar de fome as populações e os combatentes. Segundo objetivo era explícito, como as operações de guerrilha dependiam estreitamente das colheitas locais para seu abastecimento. Os agentes antiplantas possuíam um elevado potencial ofensivo para destruir ou limitar a produção de alimentos. Bem, aqui, quem faz as guerras químicas? Então, a gente tem um texto aqui falando um pouco sobre essas guerras químicas, né? Nesse caso aqui que está sendo explanado, nós observamos em relação a uma guerra específica, que é a Guerra do Vietnã. Esse elemento, né, na verdade, um agrotóxico que era pulverizado, os aviões passavam voando sobre o Vietnã e ali no Vietnã, ao contrário do que muitos acreditam, é uma floresta tropical bastante densa. E aí Estados Unidos, foi a primeira e única guerra que Estados Unidos mandou tropas durante a Guerra Fria. Então a única, tá? Teve apoio em outros locais, financeiros, armas, mas tropas só no Vietnã. E aí essa também é uma guerra marcada porque os soldados estadunidenses foram derrotados, tá? Então uma guerra que os Estados Unidos perdeu. É uma guerra no estilo guerrilha, eles entravam para dentro dessa floresta e ali faziam a sua guerrilha. Para poder, os soldados norte-americanos, estadunidenses, eles entravam pela floresta e não conseguiam encontrar os seus inimigos, não sabia de onde vinham os tiros, e eles imaginavam que esses vietnamitas, eles estavam em cima das árvores. Então eram árvores muito grandes, as copas muito largas, e eles imaginavam isso, né, que os soldados estavam escondidos ali. Qual foi a estratégia? A gente vê aí os dois pontos, né? Borrifar esse veneno ali sobre a área para poder matar a vegetação e assim seria possível ver esses soldados ali em cima das árvores, tá? E outro plano era justamente borrifar esse mesmo veneno e destruir as plantações, matando o povo de fome. Realmente, mataram a vegetação. Aumentou nos anos seguintes o índice, né, de pessoas com câncer, principalmente câncer de pele, no Vietnã por conta desses agentes químicos que foram lançados, mas eles não conseguiram encontrar os seus inimigos, porque eles não estavam em cima das árvores. Nós temos uma região de mineração, né, no Vietnã, e ali vários túneis eram esculpidos já no subsolo. Então os soldados vietnamitas, eles estavam realmente debaixo da terra, né, e em alguns buracos, estrategicamente, eles saíam para poder fazer esses tiros. E muito pequenos também, fisicamente, né, pequenos, eles conseguiam se arrastar e se movimentar por dentro desses túneis esculpidos ali no chão com grande facilidade, o que não dava chance para os soldados norte-americanos, tá bom? Então, essa guerra em específico é a Guerra do Vietnã. Seguindo aqui, o texto acima se refere a táticas utilizadas em uma guerra inserida no contexto da descolonização afroasiática, a qual conflito refere-se no texto. Então vamos lá, nesse texto em específico nós temos a Guerra do Vietnã, letra D. Número 4. Um mês depois de Donald Trump causar alarme ao reafirmar seu apoio à decisão britânica de sair do bloco, insinuando que outros países podem seguir o exemplo, seu vice, Mike Pence, visitou Bruxelas, onde se reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, nesta segunda, 20, com a mensagem de compromisso. Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN e reiterou o apoio do governo Trump à aliança. Surgida no contexto da Guerra Fria em 49, a OTAN é uma aliança político-militar dos países ocidentais, com certeza. Então, letra A é a alternativa correta. Questão de número 5. Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileira
de 1964 a 85, Argentina de 76 a 83, Uruguaia 73 a 85 e chilena 73 a 90. Todas elas apoiaram-se em ideias populistas? Não eram, né? Para justificar a manutenção da ordem? Não. Receberam apoio internacional, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa? Sim, mas não o mesmo apoio, né? Todos eles receberam apoio dos Estados Unidos, mas nem todos eles receberam apoio da Europa Ocidental, tá bom? Então é o que deixa errado aqui a letra B, a Europa Ocidental. Tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos organizados? Não. E principalmente eram partidos únicos. No caso do Brasil eram dois partidos, mas na verdade a gente sabe que mascarados. Um partido apenas que governou durante esse período militar, né? E não tinha voto direto também. Defenderam programas econômicos nacionalistas? Não, de forma alguma. Tinha um discurso nacionalista por ser o exército ali no comando, mas eram totalmente vendidos aos Estados Unidos, né? Totalmente contrário ao discurso. Promovendo o desenvolvimento industrial de seus países. Então, todos eles, na verdade, tiveram um desenvolvimento baseado nas multinacionais e praticamente venderam seus países. Letra E, combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas recorrendo a métodos violentos. Com certeza, letra E. Lembrando que desses grupos esquerdistas a gente tem inclusive uma falsa visão de esquerda, né? Onde criaram grupos até mesmo dizendo... grupos que hoje a gente sabe que se caracterizam como direita, eram todos como inimigos do Estado, eram declarados como esquerdistas, como uma forma de justificar as perseguições. Bem, essa foi a nossa última atividade de hoje, nós finalizamos a nossa lista por aqui. Eu vou me despedindo de vocês, então até a próxima. Valeu!